Oi pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai falar sobre o quarto tópico dos 10 tópicos do despertar, né? A gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre o reencontro, como é esse reencontro com a gente mesmo, né? Então, quando eu iniciei essa minha busca, eu sabia que em algum momento eu ia reencontrar comigo, né? Com essas partes perdidas, com o melhor de mim. Então, sempre, toda vez que eu pensava em desistir, porque esse pensar em desistir é uma coisa que é inerente, né, do ser humano, a gente sempre vem essas energias, fala, não, é melhor você desistir, parar com isso, né? Então, isso é algo interno, né? Então, todas as vezes que eu pensava assim em desistir, vinha uma força dentro de mim e falava assim: você não vai parar, porque você só vai parar quando você encontrar o que você veio buscar. E às vezes eu achava que esse lugar era tão longe, era tão difícil, era tão distante. E daí vinha o medo, vinha as outras sensações e emoções, né? E parecia que quando vinha isso, ficava mais longe ainda, né? Mas eu continuava, né? Continuava a andar, a caminhar, a buscar muitas vezes as explicações, essas insatisfações que chegavam, né? E que assim, que muitas vezes realmente vinha aquela vontade de falar, para com isso, entendeu? Volta a ser aquela Cibele de sempre, né? Volta para sua caixinha. E só que chegou um momento que eu não escolhia mais isso, né? Chegou um momento que eu não escolhia mais estar naquele lugar, né? Aquele lugar ou aquela caixa já era muito pequena para mim. E todas as vezes então que esse lugar começou a ficar incômodo para mim, era todas as vezes que parecia que tudo não fazia mais sentido, né? Todas as vezes que eu falava assim, não, isso não é culpa minha, né? Isso que eu tô vivendo não é culpa minha, é culpa sempre do outro, né? Então, foi ali quando eu tive essa percepção de que esse caminho era meu e que eu que tinha chegado até ali, eu que tinha trilhado tudo isso. Então, foi quando eu percebi que eu precisava dar um basta, né? Nessas desculpas que eu mesmo dava para mim. E eu percebi então que estava chegando mais perto desse reencontro, né? Porque aonde quer que eu olhasse, eu não me achava, né? Tudo que eu fazia não era eu. Eu fazia ou para impressionar o outro, ou para ser reconhecida, mas eu não tinha essa satisfação pessoal, né? De me reencontrar. E eu às vezes sentia uma saudade muito grande daquela Cibele lá de trás, né? Que tinha objetivos, que tinha sonhos, que tinha desejos. Então, todas as vezes que eu reclamava, né? Eu falava assim, nossa, é hora de mudar, né? É hora de acessar a minha verdade, porque eu estava sentindo falta de mim, né? Eu estava sentindo a falta da minha essência, de estar em contato com isso. Então, conforme eu ia dando esses passos, e eu vou ser bem sincera com vocês, dar esses passos não é nada fácil. Então, conforme eu ia dando esses passos, eu ia percebendo o quanto eu estava distante, né, do que eu queria encontrar. Então, chega uma hora que eu falo assim, não é isso mais o que eu quero para mim. Eu preciso reencontrar o meu valor, preciso reencontrar a minha verdade, eu preciso reencontrar os meus talentos. Você pode chamar de como quiser, mas ali, naquele momento, foi quando eu percebi o quanto eu me afastei de mim, né? Depois eu vou deixar até a dica de uma música, né? Que é de uma cantora pernambucana e ela fala, né? Me curar de mim. Então, o quanto a gente precisa se curar, o quanto esse caminho de volta para casa, de volta para o nosso eu, nos mostra isso, né? Então
eu sentia uma necessidade assim de espaço, de abertura, né? Porque eu me coloquei naquele quadradinho e fiquei ali fechada, apertadinho, né? E só cabia eu. E de repente não estava mais bom aquilo lá para mim, né? Eu precisava sentir o conforto, sentir a leveza, sentir a facilidade, sentir a alegria, sentir as possibilidades. E a gente vai carregando, né, tantos pesos e a gente vai falando, não, isso tá bom, pode deixar assim, né? E a gente vai se acostumando e a gente vai se apagando, a gente vai se diminuindo. E chegou uma hora, e é nessa hora desse reencontro comigo mesmo, que era como se eu desse um basta, era como se eu falasse, não, isso para mim não é o suficiente, eu preciso de muito mais do que isso. E a única coisa que eu tinha que fazer para ter isso era escolher. Então, o dia que eu tomei essa decisão de escolher ser eu mesma, né, de andar por essa estrada, de percorrer todos esses caminhos que muitas vezes são caminhos mais dolorosos, precisou enfrentar muito medo e precisou ser com muita coragem. E ele foi possível ser realizado com toda a entrega que existia dentro do meu coração. Então, para que isso realmente acontecesse, eu acho que o principal ingrediente foi a vontade, né? O primeiro deles é a escolha, a segunda foi a vontade, o terceiro foi resgatar esse amor, né? Que já existia dentro de mim. Esse amor pelas coisas, pelo quem eu era de verdade e para mostrar para as pessoas que era possível também fazer tudo isso. E conforme a gente vai caminhando, a gente vai reconhecendo que a gente vai deixando muita coisa para trás, a gente vai agregando muitos medos e muitas crenças no nosso corpo. E conforme a gente vai fazendo esse caminho de volta para casa, a gente vai se reconhecendo. E nessa busca, nesse caminhar, a gente vai percebendo o quanto a gente é um tesouro e a gente guarda tão bem esse tesouro e coloca tanto entulho, tanta sujeira em cima, e que para que a gente então acesse essa grande sabedoria que somos nós, a gente tem que tirar todos esses entulhos de cima. E então não é um caminho fácil, né? E a gente encontra nesse processo muitas coisas que a gente achou que tinha perdido pelo caminho e que a gente pode passar limpo, que a gente pode reescrever. E eu acho que a principal delas, né, que eu reencontrei foi o brilho no meu olhar, né? Eu percebi que essas escolhas me levaram sim a lugares muito doloridos, a lugares que em muitos momentos eu não queria nem que eles tivessem existido, mas que no final das contas, quando eu me encontro comigo de verdade, com a minha Cibele, que tem esse brilho no olhar, é quando eu pude ver que eu tinha vontade de viver novamente. Eu tinha vontade de sentar ao lado de Deus e conversar com Ele, né? E resgatar tudo isso. E vocês podem me perguntar, mas por que você foi fazer esse caminho? Porque eu estava muito insatisfeita comigo. Eu estava tão insatisfeita que eu não aguentava mais viver aquilo sempre a mesma coisa todos os dias. E nesse caminho, onde eu encontrei todas as sombras e todos os meus medos, eu encontrei também alegrias, eu encontrei flores, eu encontrei felicidade, sorrisos de quem eu era de verdade. E quando a gente fala desse reencontro com as sombras, né? A gente fala assim, eu quero deletar a sombra da minha vida. Não, você não pode deletar a sombra da sua vida porque ela faz parte. Ela fez essa pessoa que você é hoje. Então, o que eu aprendi nesse caminho foi que eu posso perceber as minhas sombras, reconhecer, acolher e mostrar para elas que elas têm um lugar muito especial no meu coração. E que foi a partir delas que
que eu percebi que eu tinha voltado para minha casa, voltado para o meu eu e que tinha acessado a grandiosidade do meu coração. Então esse foi o meu reencontro comigo, né? Então, acessando todas as sombras, todos os medos, todos os lugares mais apertados, mais escuros, e percebendo que ali, ao lado da sombra, também existe luz. E que a sombra nada mais é do que um monstrinho que está com medo. E que ele se faz de forte para mostrar que ele é poderoso. Então, o convite que eu faço para vocês é que vocês se deem a oportunidade também de se reencontrar, de observar efetivamente o que é importante na vida de vocês. Espero que esse vídeo tenha sido contribuição para você. Um grande beijo e até a próxima semana.